Não tem como ser ruim uma semana que começa com duas vitórias do Corinthians, né, torcedor? Salve fiel, salve torcedor, chegando com um vídeo aí pra gente analisar essas duas vitórias do Corinthians e projetar, né, essa semana decisiva do Timão na Libertadores também, né, porque pode ter começado muito boa essa semana, mas ela pode ficar um pouquinho ruim e a gente precisa conversar muito sobre isso. Like no vídeo, se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo, a gente troca mais ideia, você manda seus comentários, eu tô sempre lendo por aqui. Bom, a gente precisa falar, né, o que tinha de importante nessa vitória do Corinthians contra o Santos, né? Começando pelo Campeonato Paulista, começando por essa vitória que dá um up a mais para o corintiano, não só para apagar um pouquinho do fiasco que foi na semana passada no Equador, pela Libertadores, mas também para a gente começar a entender o que esse time pode ser, principalmente quando a gente fala de demissão do nosso técnico, né? Muita gente já na semana passada começou a plantar nomes, né? Começou a falar de nomes, possíveis candidatos a serem o novo técnico do Corinthians, e eu acho que a gente tem que dar uma pausa aí, peraí, né? Vamos esperar um pouquinho, porque tem um trabalho acontecendo e não é um trabalho que a gente precisa jogar fora na sua primeira grande crise, né? O primeiro problema que teve o trabalho do técnico Ramon Dias. Por mais que a gente sempre questione, né? Em jogos decisivos o Ramon tem deixado a desejar, porque ele gosta de inventar num jogo que não pode. E foi isso que aconteceu lá na quarta-feira passada, quando o Corinthians tomou 3-0 e ficou muito distante da vaga na Libertadores. E foi porque ele quis inventar. Quando ele não inventa, quando ele coloca o que ele tem de melhor, como foi ontem, na partida de ontem ele até escalou, né, diferente um pouquinho, com o Ranieri Martinez fazendo ali uma cabeça de área muito mais forte fisicamente, muito mais marcadora, né, do que o de costume. Pensando principalmente ter o Neymar, né, do outro lado, um jogador que requer muita atenção, que acabou não indo a campo e facilitou um pouquinho o serviço do Corinthians de marcação, ainda que tenha tido os problemas defensivos. Mas é um ponto que a gente tem que sempre falar, né? Eu já falei aqui, não sou a favor da demissão do técnico Ramon Dias, porque eu não acho que existe tanta coisa no mercado, existem tantos nomes positivos no mercado para a gente trocar o trabalho e simplesmente fazer com que isso vá dar resultados, vá dar frutos, né? Precisaria de um pouco de criatividade na nossa diretoria, do nosso querido Fabinho Soldado, da capacidade que ele tem de ler o mercado, entender um bom treinador que pudesse dar certo com as peças que a gente tem no nosso elenco hoje, além de também talvez ter que reforçar mais esse elenco, né? Então é um combo de dinheiro que o Corinthians não tem e também de um entendimento de mercado que o mercado não oferece muito hoje, a não ser que você vá buscar nomes estrangeiros, né? O futebol brasileiro é muito difícil a gente ter alguma unanimidade que chega com tranquilidade, né? Falaram do Renato Gaúcho na semana passada e eu acho que não é um nome que chega com unanimidade, até por ter recusado o Corinthians em outro momento e por ter feito um trabalho ruim. O último trabalho dele no Grêmio é ruim, né? Deixa muito a desejar. Não é o perfil de treinador que o corintiano gosta e que gosta de ser aquele cara parecidão. Então já chegaria com algumas ressalvas importantes. Então é preciso falar sobre isso, né? Precisa fazer um mapeamento bacana do mercado para entender se tem ou não tem algum treinador que chegaria grande o suficiente para tocar esse Corinthians. Sobre o jogo, né, na análise que eu fiz no TikTok, eu acho que o Corinthians não fez uma grande partida. Ele foi superior ao Santos, mas não fez uma grande partida, até porque o Santos deixou muito a desejar. Sem o Neymar, o Santos é um time muito comum, é um time sem muitas saídas para criatividade, de armação, né, de criatividade e criação de jogo. O Santos deixa isso muito a desejar porque ela fica nos pés de jogadores que não têm a mesma qualidade de um Neymar. São raros os times que têm um jogador como o Neymar, principalmente no futebol brasileiro. Então não seria simples o Santos ter um reserva para o Neymar, mas ele precisava ter um sistema de jogo, né? O Caixinha deveria ter criado um sistema de jogo que pudesse favorecer o time sem Neymar. Deu para ver que o Santos estava perdido, não sabia o que fazer com a bola quando tinha ela, e por mais que o Santos tivesse, né, no primeiro tempo o Santos tentou ficar com a bola ali, como fez no primeiro jogo aqui mês passado, entre Corinthians e Santos, primeiro clássico na Neoquímica Arena, que também teve vitória do Corinthians por 2-1, foi um pouquinho diferente, que o Santos teve mais volume de jogo e justamente por ter o Neymar em campo. Como não tinha o Neymar em campo, o Santos era uma presa fácil quando tentava chegar no último terço, né? A gente via que o time tentava e não conseguia criar ou entrar na área do Corinthians. E esse é um ponto que o Corinthians se favoreceu disso, né? O Corinthians, que tem um sistema defensivo muito questionado, ontem não precisou ser tão explorado. E isso faz com que todo o time ganhe confiança, né? Porque os jogadores começam a ter um pouquinho mais de tranquilidade para jogar. Como esse sistema não foi tão exposto na partida dessa contra o Santos, o Corinthians teve mais tranquilidade para jogar e cedo, né, mais uma vez conseguiu fazer o seu gol cedo. O que hoje é muito bom, a gente tem que celebrar que o Corinthians consiga fazer gols cedo, mas também é muito ruim, porque logo depois que o Corinthians faz o gol, ele deixa de jogar.
Ele abdica da partida, ele deixa o adversário com a bola e aí ele começa a ser pressionado, né? Por mais que não tenha um sufoco do adversário, em nenhum momento o Santos conseguiu fazer isso. O Corinthians deixa muita bola com o adversário e quanto mais o adversário ter a bola, mais perto ele vai estar do gol, independente da sua qualidade técnica. E então é uma coisa a se corrigir. Isso não é um problema. Marcar gols nunca vai ser um problema, mas é algo a corrigir. O Corinthians precisa corrigir e rapidamente, né? Se na quarta-feira a gente fala de buscar um milagre e a gente precisa fazer 3 gols, depois dos 3 gols a gente vai parar de jogar? Não dá para ser assim. Então, o Corinthians faz 1-0, jogada que envolve camisa 8, Rodrigo Garro, camisa 10, Memphis Depay, e termina com camisa 9, Yuri Alberto. Uma jogada de escanteio, bem trabalhada, com uma assistência bonita do Memphis para o Yuri Alberto. Mesmo que o Memphis ainda não estivesse tão bem na partida no primeiro tempo, no segundo ele melhora, ele consegue mais uma assistência, já é a 8ª assistência dele nessa temporada, é um número alto de participações de gol, que se a gente cobra desempenho do Memphis Depay, de ser o jogador com maior desempenho do Corinthians, a gente não pode cobrar em números, né? Porque ele tem entregado, pelo menos em números ele tem entregado, é o jogador mais criativo, mais participativo do Corinthians nesse começo de temporada, começo assim, né? Que já estamos na reta final do Campeonato Paulista, mas ele precisa mostrar mais, principalmente na Libertadores. Dá para entender as críticas nesse sentido a Memphis Depay, mas se ele continuar entregando gols, quase que um por partida, aí a gente vai ter que começar a brigar com números mesmo, além do desempenho. Continuando, o Corinthians teve uma segurança na partida, né? Esse 1-0, né, o deixar a bola com o adversário, o Corinthians faz, mas ele faz também sabendo, né, o que fazer. O Corinthians não foi só uma presa fácil, o Corinthians tentava escapar e teve algumas escapadas boas ainda no primeiro tempo, mas no resto o Santos conseguiu ter mais a bola e aí quando começa a jogá-la dentro da nossa área que começa o pandemônio, né? A gente toma mais um gol de bola aérea, mais um gol de cobrança de escanteio, o Tiquinho Soares sobe praticamente sozinho, porque ele subiu, só desviou, teve muita facilidade para desviar a bola para os guarda-redes, e a gente tem que lamentar mais um gol de bola aérea que a gente toma na nossa, principalmente na Neoquímica Arena, né? Todos os gols que o Corinthians tomou, acho que sei lá, se a gente for fazer uma estatística, e deve ter essa estatística por aí, deve ser uns 70% de gols de bola aérea que o Corinthians toma, e muitos deles por escanteios. Então o Corinthians precisa corrigir isso de forma muito urgente, né? Principalmente pensando já na quarta-feira, né? No jogo de volta da Libertadores e também nas finais do Campeonato Paulista. Qualquer um dos dois adversários que venham, São Paulo ou o Palmeiras, tem uma força na bola aérea, né? O São Paulo com o Calleri e o Palmeiras com qualquer um dos seus jogadores. O Corinthians vem sofrendo muito com isso há muito tempo. Então são pontos que a gente precisa corrigir de uma certa urgência, né? É de urgente que o Corinthians consiga mexer com isso. O jogo continua, o Corinthians consegue voltar para a partida na sua qualidade técnica, né? O Memphis só com uma falta no meio campo, o Garro bate ela muito bem, acerta um chutaço, o goleiro Brazão faz a defesa, o Corinthians briga pela bola e consegue fazer ela voltar para o Garro dentro da área, e aí aparece o nosso camisa 8, tanto que a gente espera muito que o Garro volte a jogar o que ele jogou na temporada passada, acerte um dos seus chutes, um belo chute que o Garro faz, 2-1 para o Corinthians fica muito mais tranquilo. O Santos ali piorou de vez, o Santos não sabia mais o que fazer, o segundo tempo do Santos já era baixo, quando tomou o gol ficou ainda pior, e o Corinthians teve mais chances para vencer com mais tranquilidade. Depois veio a expulsão do Zé Rivaldo, zagueiro do Santos, que não tem nenhum questionamento, e a gente tem um ponto para falar sobre isso, né, porque o Ju reclama muito, de uma forma muito equivocada na minha visão, e piora e complica demais a vida do Santos ali quando o seu zagueiro é expulso. E a expulsão acaba fazendo com que o Corinthians fique mais tranquilo e o jogo passa a ficar na nossa mão. Por mais que o Santos tenha aplicado um pouco mais de correria no fim da partida, o fato de não ter o Neymar ajudou muito, porque aí não tinha alguém que conseguisse pensar esse jogo de uma maneira. A ideia, acho que da comissão do Santos era que o Neymar entrasse em caso de pênaltis, né? Mas o Santos não chegou nem perto disso no final da partida. É um ponto muito importante, é uma vitória importante, e algo que eu falei é que a gente precisa comemorar. O corintiano precisa celebrar que volta a uma final de campeonato, né? A última final que o Corinthians disputou foi a Copa do Brasil 2022, poderia ter chegado ao título se não fosse um pênalti muito mal batido pelo Fagner, e também por outro pênalti não marcado, né, na Neoquímica Arena. Um pênalti marcado lá pelo árbitro Braulio Senhor Machado, que ele disse que a bola pegou na barriga, mas pegou na mão. Se pudesse ter sido marcado esse pênalti, talvez a história fosse outra. Mas o fato é que o Fagner perdeu um pênalti numa final de Copa do Brasil, e foi isso que tirou poderia ser uma alegria recente do nosso timão. Fora isso, né, fora essa final, o Corinthians só disputou a final de 2019. Foi a última vez que o Corinthians chegou à final de Campeonato Paulista, conquistou, na verdade, o Campeonato Paulista. Em 2020 também disputou a final contra o Palmeiras, essa o Corinthians perdeu.
É curioso, né, que em 2020 o Corinthians poderia ser tetracampeão paulista, caso vencesse o Palmeiras, que era algo inédito, e agora o Palmeiras tem a chance de ser tetracampeão paulista, e se avançar diante do São Paulo, encara o Corinthians, que pode ser também quem impedir que o rival conquiste um feito histórico como esse. Ninguém nunca foi 4 vezes campeão de forma seguida no futebol paulista. Então é animador, né? O corintiano voltando a ver uma final, ver o seu time numa final de campeonato. A gente sabe que vai decidir na Neoquímica Arena com qualquer um dos nossos adversários. Então é muito, muito bacana e isso pode ser um diferencial, né? Pode pesar a favor do Corinthians disputando na sua casa. O Corinthians vem sendo muito forte na Neoquímica Arena do ano passado para cá. É algo a se destacar. Inclusive vencemos o próprio Palmeiras aqui na Neoquímica Arena no ano passado e pelo Brasileirão. Então pode ser que a gente consiga, que a gente tenha mais elementos para conseguir acreditar num título que pode ser muito complicado, que pode ser muito difícil por conta de qualquer um dos nossos adversários. Hoje eu vejo qualquer um dos nossos adversários, tanto São Paulo quanto Palmeiras, dificultando a vida do Corinthians para conquistar esse Campeonato Paulista, que é normal, né, é esperado. E também pensando, né, na quarta-feira, como que esse jogo pode impactar no jogo de volta da Libertadores, né? O Corinthians precisa reverter um 3-0 sofrido lá contra o Barcelona. A gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que o Corinthians precisa desempenhar mais do que vem desempenhando. Mas o estado anímico, né, a confiança, né, do Corinthians, resgatar a confiança, pode ser muito importante para um jogo como esse. Eu acho que a gente olhava muito mais com muito mais pessimismo se a gente perdesse esse jogo para o Santos, se a gente fosse eliminado de qualquer maneira, ou se a gente não fizesse um jogo como fez o de ontem, um jogo muito brigado, um jogo que os jogadores demonstraram muita vontade. E esse é um ponto que pode ser um diferencial. O Corinthians conseguiu demonstrar para o seu torcedor, e o torcedor também, que mostrou confiança para o clube e para o time, né, para quem foi a campo. O Corinthians conseguiu mostrar o apoio que ele sempre demonstra, não fez a arena ficar uma panela de pressão, não deixou aquele jogo ficar nervoso e por parte da torcida para os jogadores. E isso é um ponto também que pode favorecer o Corinthians no jogo de quarta-feira da volta. Então são algumas coisas que a gente pode olhar e projetar para esse retorno. Então é bacana, é muito mais positivo que o Corinthians chegue com uma vitória e uma classificação contra um outro adversário que, inclusive, no final de semana perdeu por 4-0, justamente o resultado que o Corinthians precisa fazer. O Independiente Del Valle fez na casa do Barcelona. Claro que poucas vezes isso significa alguma coisa no futebol, mas pode acontecer, é crível, é acreditável, dá para acreditar, e o torcedor sempre acredita. Então, Corinthians na final do Campeonato Paulista, vamos curtir, torcedor, vamos celebrar, vamos aguardar o nosso adversário e depois disso a gente pensa no que vem pela frente. Falar um pouquinho sobre futebol feminino, né? O Corinthians voltou a temporada, começou a temporada do futebol feminino e começou do jeito que o Corinthians não está acostumado, com vitória do Coringão, com uma vitória tranquila, um 3-0 sobre o Grêmio, fora de casa, né? O estádio estava vazio por conta, deve ser uma ressaca, né? O Grêmio perdeu no masculino o primeiro jogo da final no mesmo estádio para o Inter, e o estádio não é um dos estádios que tem um bom acesso, e além de tantas outras coisas que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Também está muito calor por lá. Mas é triste que a gente veja estádios vazios, né? Esperamos que isso mude, né? Eu, como sou um apreciador de futebol feminino, espero que isso mude, porque faz bem para todo o campeonato, faz bem para todos os times. O Corinthians foi lá, sem a pressão da torcida adversária, o Corinthians ficou muito tranquilo, foi o time que mandou no jogo, principalmente até o momento em que a defensora do Grêmio foi expulsa. O Corinthians ficou com a mais já no primeiro tempo, e aqui a gente precisa fazer uma avaliação positiva do trabalho do Lucas Piscinato. Ano passado a gente cobrou muito do Lucas Piscinato que ele fizesse uma leitura de jogo melhor, né? Em algumas partidas ele deixou a desejar isso. A comparação nunca vai ser justa, o Lucas é comparado justamente ao Rei Arthur, ao King Arthur do Corinthians, que é o maior ganhador de títulos da história do Corinthians, junto com muitas garotas desse elenco, né, muitas mulheres desse elenco do Corinthians. O Lucas foi quem liderou elas a títulos históricos, né, a grandes conquistas que o Corinthians teve. Esteve um técnico à frente de tudo isso, e ele é sucedido por alguém que com certeza qualquer treinador que viesse sentiria a pressão de substituir o Arthur Elias no comando do Corinthians. Mas ano passado ele deixou um pouquinho a desejar, mas esse ano ele mostra uma leitura de jogo muito interessante. Quando o Corinthians fica com um jogador a mais, ele já mexe no time, sem se preocupar, sem esperar que chegasse no segundo tempo para ver o que ia acontecer. Ele mexe, ele abre mão do sistema de 3 zagueiras, coloca a Vicky Albuquerque no jogo, e a nossa mágica Vicky Albuquerque já consegue fazer o seu gol praticamente na primeira bola que ela recebe. Importante, como o Corinthians, essa leitura do Lucas Piscinato foi muito importante, porque
mexeu no estado de total do jogo, né? Mexe também com o seu adversário. O adversário já não sabe o que vai esperar. O Corinthians é o melhor time do futebol feminino. O adversário com certeza sabe isso e sabe como vai ter problemas quando encara o Corinthians, e ainda fica pior quando o Corinthians abre o placar na casa do adversário dessa maneira. E aí a vitória começou a ser encaminhada, né? Antes do intervalo para o segundo tempo, o Corinthians já vencia por 2-0. E é isso, um ponto a se destacar, né? Essa leitura de jogo fez essa diferença. O jogo não estava tendo tantas chances claras de gol, nem para nenhum dos dois lados, mas depois que passa a ter um jogador a mais, o Corinthians começa a ficar mais tranquilo na partida, e aí ele mata praticamente no segundo tempo. O Corinthians ele é isso, né? Ele é o time a ser batido no futebol feminino. Esse é um ponto muito importante. O Corinthians continua sendo esse time e fez contratações muito bacanas. A principal delas é a Andressa Alves, né? É jogadora de seleção brasileira, jogadora com uma carreira extensa na Europa. Ela praticamente implorou para jogar no Corinthians há muito tempo. Ela faz essa campanha para ela mesma jogar no Corinthians. Ela nunca escondeu de ninguém. E ela encaixou bem no time, né? Fez uma partida muito bacana. Foi a sua estreia, fez uma partida legal. Marca um gol, já um gol bonito, e mostra que pode ser uma temporada muito boa para o Corinthians. A temporada passada foi boa, o Corinthians não conquistou todos os títulos como está acostumado, mas esse ano pode ser que seja um pouquinho diferente, porque tem um time muito forte para isso. Para não deixar de falar a reclamação do Gil, o Gil reclama muito da expulsão do Zé Rivaldo. Ele acha que era para cartão amarelo, porque o árbitro deu no campo, e ele compara com o lance do Carrijo no jogo anterior contra o Mirassol, né? Nas quartas de final. O Carrijo dá um carrinho por trás no adversário, né, no Cleison, acaba fazendo uma falta dura e é só punido com cartão amarelo. Acho que existem muitos elementos que diferem um lance do outro, mas se o Gil aponta um erro, né, um erro de interpretação do VAR e principalmente de atuação do árbitro da partida para com isso, né? Ele acha que o VAR, se o árbitro achou que no campo não era para ser marcado o vermelho, ele deveria ter mantido. E não é bem assim, né? Não é porque supostamente teriam errado no jogo contra o Mirassol que deveriam errar também nesse jogo contra o Santos. A entrada do Zé Rivaldo é muito mais forte, é um lance em velocidade. Ele já não tinha disputa de bola, a bola já estava muito na frente. O Roberto conseguiu ganhar, é mais rápido que o jogador, então tinha ganhado na corrida. E o Zé Rivaldo atropelou, pegou inclusive acima da chuteira, né? Que são pontos para analisar em caso de cartão vermelho. E é assim que o VAR analisa. Ele vê que a entrada do Zé Rivaldo foi um pouco acima do tom e foi acima da chuteira, que é um dos mecanismos que usam para identificar onde foi. A do Carrijo no Cleison foi por trás também, mas foi ali na altura do calcanhar, mas dentro da área da chuteira, né? Que é só um paralelo que se faz. Então, acho que não eram lances parecidos, não tinham a mesma intensidade. Poderia sim, se fosse um árbitro mais rigoroso, um VAR mais rigoroso contra o Mirassol, o Carrijo ser expulso, mas não acho que é para tanto, né? Não acho que é para o Gil fazer esse escândalo que ele fez ali na coletiva de saída de jogo, porque na verdade parece que ele só quer jogar para a torcida de que o Santos perdeu por conta disso, quando não é verdade. O Santos, por mais que o Corinthians não tenha feito uma partida brilhante, o Santos foi longe disso. O Santos não conseguiu fazer uma partida organizada, não conseguiu criar chances para conseguir assustar o Corinthians, né? Mesmo com uma defesa muito questionada, o Santos não conseguiu jogar diante de um Corinthians que tem esses problemas, né? Então, é mais algo que vai sair como choro, que vai ficar marcado aí por conta disso, mas menos em relação à partida. Na partida não houveram erros que podemos usar para crucificar o árbitro, nem do lado corintiano e muito menos do lado santista. Mas é isso, torcedor, o que você acha, o que você pensa, né, para esse jogo de volta agora da Libertadores? Mas fica o meu conselho, né? Curta um pouquinho essa fase, essa classificação à final de campeonato, mesmo que seja um campeonato paulista. É importante que o Corinthians volte a disputar títulos, já falei isso uma vez. É importante que ele esteja sempre entre os times que disputam os campeonatos, porque é isso que faz os jogadores criarem uma casca e também voltar a ter o gosto, né, para saber como joga essas partidas grandes. Faltou um pouquinho disso no jogo do Equador e que pode ser revertido agora. Então, vamos ver, e eu quero a sua opinião, saber os seus comentários, do que você acha dessa vitória do Corinthians e como ela pode ser positiva para quarta-feira contra o Barcelona na Neoquímica Arena.